Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor e ao canal Outra Leitura. Muito bom! É bom ter vocês aqui que nos acompanham. Esse barulho aqui é porque nós estamos gravando no centro aqui de Nova York. Na realidade, nós estamos no World Trade Center. Atrás aqui da gente tem a Freedom Tower, que é a torre que foi colocada no lugar do World Trade Center. Você está vendo imagens dela neste momento. E nós estamos aqui no memorial, né? Na realidade. Quando as torres gêmeas caíram, então fizeram um buraco no lugar onde elas estavam, no chão, e então foram construídos dois fossos, e onde fica caindo esta água, uma água bonita. E tem essa tarjeta que você está vendo na imagem aí, na realidade, como que é? São muretas, né? Uma mureta, né? Com o nome de todos as pessoas que perderam a sua vida aqui no Mais de 11, 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas que perderam as suas vidas aqui em 2001, 11 de setembro de 2001. Essa data, ela ficou nas nossas memórias, nós que estávamos acompanhando pela televisão. Me lembro que eu estava em Queimadas, na Paraíba, e estava na casa de um amigo quando começou a passar o assunto ali na televisão, e nós ficamos assim, o que está acontecendo? A princípio não entendíamos o que era, a princípio não sabíamos do que se tratava, pensávamos se tratar de um erro, e depois que foi dito que era na realidade um atentado, nós ficamos assim chocados. E a realidade é uma só: o mundo mudou de 2001 para cá, no 11 de setembro para cá. O mundo mudou muita coisa. Pastor, inclusive, eu acho que se você tem mais de 30 anos, essa data marcou profundamente. Eu me lembro bem, eu estava na redação da Casa Publicadora Brasileira, trabalhando, fazendo meu trabalho ali normalmente, e aí a secretária da redação, ela disse: venham aqui à sala de reuniões. Nós tínhamos e temos uma TV, era conectada a satélite, e venham aqui à sala de reuniões, está acontecendo alguma coisa lá em Nova York, em Manhattan. E aí as imagens chegando, e os jornalistas não sabiam muito bem descrever o que estava acontecendo, só víamos ali, pensávamos que havia sido um acidente, um avião atingiu uma torre, e estávamos assistindo ao vivo, e de repente, alguns minutos depois, o segundo avião atinge a segunda torre, e aí já percebemos que não era coincidência, não era apenas um acidente aéreo. E depois vieram as informações de que se tratava de um atentado terrorista perpetrado pela organização terrorista Al-Qaeda. E como disse o pastor, esses dois fossos aqui, eles marcam o local onde estavam as torres, e além disso, aqui nesse espaço do complexo do World Trade Center, há um memorial. E é um memorial assim, muito impressionante, emocionante também. Eles têm ali gravações das despedidas, né? Pais ligando para os filhos, mães, maridos, esposas, amigos, fazendo sua última chamada telefônica. Alguns já sabiam que iriam morrer, inevitavelmente, né? As torres, uma já tinha desabado, a outra estava prestes a desabar, então eles se despedem. E essas gravações foram preservadas, ali estão as fotos dos mortos. Realmente é um local assim impressionante. Como disse o pastor Eleazar, esse evento, um dos maiores atentados da história da humanidade, ele realmente marcou e mudou a configuração do mundo em vários sentidos. Eu, inclusive, conversei com um amigo que estava aqui em Nova York, o Cristiano. Ele esteve conosco em algumas gravações, e o Cristiano, ele estava aqui em Nova York, estava aqui perto, inclusive. E ele conta como foi assim, a correria, a angústia, o desespero das pessoas sem saberem o que estava acontecendo. Bom, pessoal, nós estamos aqui no memorial, no World Trade Center. Foi aqui que aconteceram aqueles atentados horríveis. As torres gêmeas ficavam bem aqui, nesse lugar onde é hoje uma cratera, um buraco. Eles transformam o horrível, aquelas cenas horríveis que a gente viu, eles transformaram em um monumento lindíssimo. E nessa sacada, meio que nesse parapeito aqui, tem o nome de todas as pessoas que morreram no atentado. Eu estou não vou dizer que eu estou com um sobrevivente, mas eu estou com uma pessoa que estava aqui em New York na época, não é? Você ia passando de trem por aqui na época, Excelência. Exatamente. Conta como é que foi. Eu só vi pela televisão. A experiência não foi não foi simples, não. A gente morava no Brooklyn
E o Brooklyn, então, eu pegava um trem que vinha para a cidade aqui em Manhattan. Esse trem que eu pegava, ele passava por baixo das torres. Tem uma estação de trem que passa por baixo. Tem uma estação que passa aqui embaixo. Passa aqui embaixo. Uou! E no momento... Mas elas foram afetadas, a linha de trem ali? Foram, eles fecharam tudo. Uou! Só que eles fecharam por meses depois. Mas Bom, o resultado é que um pouquinho antes, o trem estava na ponte, vindo do Brooklyn para Nova York, para Manhattan, quando teve o avião, atingiu a primeira torre. Aí eles pararam, todas as linhas de trem pararam e eu parei no meio da ponte. E a gente não sabia o que estava acontecendo, podia ser, sei lá, um problema técnico no trem, mas não sabia não. Aí, de repente, começou um bafafá no meio do trem, um falar com o outro, o que está acontecendo, aí começou a ligar o rádio, e aí falou que o avião tinha atingido a primeira torre, mas até então a gente pensou que foi só um acidente, não é? Já no momento que eles estavam escutando, que teve impacto na primeira torre, aconteceu o segundo avião entrando na segunda torre. Uou! Aí eles fecharam a cidade em geral. A gente que estava no trem, eles desviaram, fecharam todas as linhas de trem, desviaram a linha de trem da que eu estava para um outro local, entrou na cidade, entendeu? E ali começou a evacuar todo mundo que estava nesse pedaço aqui, começou a evacuar todo mundo para a parte norte de Nova York. Então veio todos os policiais, bombeiros para cá, foi uma loucura. Bom, Cristiano, mas qual foi o teu sentimento naquele dia? Quando você viu as imagens, talvez pela televisão, eu lembro exatamente onde eu estava na Paraíba na época, em Queimadas, e a gente ligou e viu o jornal, e eu fiquei assim, o que é isso? Qual foi o teu sentimento naquela hora? Olha, para falar a verdade, foi uma coisa inacreditável. Porque é o seguinte, quando aconteceu o primeiro avião, a gente pensou que realmente foi um acidente. Como aconteceu, eu não sei, mas sei lá, um desvio de rota, sei lá, deu pânico no avião. Quando aconteceu o segundo, a gente continua sem acreditar. Falei, não, peraí, não pode ser. Dois acidentes, entendeu? Então assim, não caiu a ficha ainda. Até a gente entrar na cidade. Quando a gente entrou na cidade, o trem entrou na cidade e começou a evacuação, sinceramente, o que eu pensei mesmo parecia o fim do mundo. Eu falei, meu Deus, a cidade de Nova York está sendo destruída. Sabe? Eu fiquei muito assustado. Os filmes estão se tornando realidade. Exatamente. Então, aquela destruição que eu vi em filme, mas parecia série, parecia uma cena de filme. Olha, a multidão saindo correndo, assustado, chorando, sabe? Medo nas pessoas. Eu também tive que evacuar para cima, porque essa área foi toda fechada. E chegou um ponto que eles fecharam as entradas e as saídas. Ninguém entrava mais, ninguém saía mais. Entendeu? Até eles investigarem tudo aqui, socorrer as pessoas e tal. Foi uma loucura. Dia de loucura em Nova York. Eu lembro que eram as 5 da tarde já, nesse momento. Eu não podia sair da cidade. E não podia descer, e não podia subir também. Eu subi, mas não tinha pra onde ir. E eu sentei na escadaria da biblioteca, que tem na 42, e eu fiquei imaginando exatamente a volta de Jesus. Eu falei, será que o final vai ser assim? As pessoas correndo, todo mundo correndo, sabe? E eu fiquei pensando nisso, me fez refletir muito na volta de Jesus. É uma boa reflexão, né? Aquilo fez as pessoas se voltarem muito para a Bíblia. Muita gente, eu me lembro que nas igrejas não se falava de outra coisa, o mundo está acabando, Jesus está perto de voltar, e parece que sempre que acontece uma tragédia, Excelência, as pessoas elas se voltam para a Bíblia, elas se voltam para Deus, o mundo está acabando, Jesus está voltando. A realidade é que, sim, Jesus está voltando, e independentemente de fatos assim, Jesus está voltando. Mas eu lembro, desculpa interromper, só para não esquecer, né? Sim. Eu lembro que quando houve aquele terrível tsunami no Japão, isso me chamou a atenção, porque eu vi uma notícia dando conta de que as igrejas encheram, os templos budistas encheram. As pessoas percebem a sua finitude, a sua pequenez, quando coisas grandes como essa acontecem. E de fato isso não é aleatório, porque já havia profecia bíblica prevendo situações assim, de guerras, de rumores de guerras, de nação contra nação, de reino contra reino, né? Pessoas desmaiando com medo, de expectativa do que vai acontecer no futuro. Homens sem afeto natural, sem amor uns para com os outros. E o que nós testemunhamos aqui neste lugar foi exatamente isso. Um resultado do ódio e o que ele pode causar.
milhares de pessoas, pelo menos 3.000 pessoas morreram. Nós não estamos contando os feridos. Pessoas morreram. E os que morreram aqui. depois, né, contaminados pelo pó, o amianto, né, e desenvolveram doenças assim fatais. É um lugar bonito hoje para vir. Aqui nós temos, bom, centenas de pessoas aqui atrás, olhando e tirando fotos, mas é um lugar para reflexão. E por que eu estou refletindo sobre isso? Recentemente, nós tivemos aí uma pandemia, o que fez com que o mundo inteiro se dobrasse. E você sabe do que nós estamos falando. É mais recente, bem mais recente. É mais recente. recente. Milhares de pessoas também morreram. Centenas de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo morreram. E aí as pessoas voltam novamente. Jesus está voltando. Porque a Bíblia fala de epidemias, doenças, né? Morte, em vários lugares, sim. Jesus está voltando. E todo mundo agora, querido, é verdade, Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, doenças, pestes. Estamos atravessando, neste momento aqui, estamos falando aqui em outubro de 2022, neste momento, o mundo está numa situação geopolítica bem complicada, anúncios de crises financeiras, inclusive aqui na América. Pela primeira vez. A Rússia numa guerra contra a Ucrânia. A mídia já deixou um pouco de lado isso, porque tem outros interesses agora, mas a guerra continua. E Putin está assim, apertando o cerco. E a tensão aí nuclear. O mundo voltou, parece que 30 anos atrás, no tempo da Guerra Fria. Né? E não imaginei, pastor, que eu veria, né? Na época eu não era adventista ainda, né? Mas eu tinha, assim, eu como vários da minha geração, como crianças ainda, nós tínhamos medo que o mundo fosse acabar com uma guerra nuclear e a devastação total. E o tempo passou e parece que eu tinha ficado para trás. Não, o mundo está em paz. Só que não. O mundo é um barril de pólvora. E, infelizmente, muitas pessoas, elas são movidas a tragédias. Isso. Ocorre uma tragédia, aí ele corre para Deus, para a igreja, Jesus está voltando. Passa um tempo, a pandemia, lives sobre profecias. Nós fizemos várias, né? Tinha 3.000 pessoas assistindo, Excelência, nas nossas lives, ao vivo. Até lives que duravam 3 horas. E as pessoas interessadas pelas profecias. Hoje o interesse parece que arrefeceu. Então é uma pena que alguns sejam assim movidos a essas coisas. Nós não podemos depender delas para ter nossa fé, nossa consagração. Nós precisamos estar em comunhão com Deus todo o tempo, lendo a palavra todo o tempo e preparados. Até porque as pessoas que morreram aqui não imaginavam que naquele dia, quando acordaram, escovaram os dentes, tomaram de jejum, foram para o trabalho, foram visitar um amigo, aquele seria o último dia delas. Eu não sei se o meu dia o último será hoje, o seu também, não quero ser fatalista aqui, mas é uma realidade. Mais certo que a vida, tão certo quanto vida é a morte, né? Então, precisamos estar preparados todo momento. A urgência, ela é maior do que os eventos que marcam a história. A urgência é constante, porque a minha vida é frágil. Essa é a reflexão que queremos trazer para você, primeiramente, além do que vamos falar ainda. E aí você tocou num aspecto que eu queria considerar aqui. Esse efeito, não sei se seria a melhor palavra para descrever, mas esse efeito sanfona. E aqui eu vou contar uma experiência. Talvez, né? Gangorra, não é? Eu vou contar uma experiência que vai ilustrar onde eu quero chegar. Me lembro que quando eu era criança, teve uma situação bem desagradável em uma igreja que nós frequentávamos, onde uma pessoa ficou possuída. E aí o diabo gritava e fazia todo aquele teatro, né? Gritando e as pessoas morrendo de medo, a juventude com medo, e vai falar do meu pecado, e todo mundo correndo, ninguém ficava. E aí todo mundo com medo, naquela situação desagradável, e o diabo começou a falar: quem são vocês? Vocês ouvem música mundana, vocês usam esmalte, vocês usam saia assim, vocês, rapazes, olhando isso, assistindo aquilo, fazendo isso. E aí foi falando dos pecados. É o acusador dos irmãos, né? Meu amigo, você precisa ver a revolução espiritual que teve na igreja. E eu digo, é a conversão ao modo capeta. Todo mundo começou Rapaz, no final da semana de oração, foi gente trazendo CDs, DVDs, e roupas, e coisas, revistas pornográficas, tanta coisa que eles jogaram fora. Agora queremos começar uma vida nova. Não demorou 3 meses, estava tudo de novo do mesmo jeito. Porque o que motivou não foi um arrependimento sincero e profundo. E aí, por que eu contei essa experiência? Nós
parece que vamos sendo... recebendo dosagens de coisas ruins, e nós vamos ficando meio que anestesiados. Né? O mundo vinha, né? Teve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e etc. Vinha aquela Guerra Fria, tensão, e guerra na região ali do Oriente, dos 6 dias e tal. Mas aí o mundo experimentou um momento assim de relativa paz, até o 11 de setembro. E aí todo mundo, a volta de Jesus, aquela coisa toda. Aí passou. E nós estamos meio que nos acostumando a vivermos situações assim, cada vez mais. Pastor, vou interromper um pouquinho, eu sei que esse ponto agora é fácil de continuar, estamos acostumando, né? Sim. Para só pontuar um detalhe, quando o conhecimento bíblico é raso, a coisa é pior ainda. Porque as pessoas se assustam, entendem que é um sinal de alguma coisa e começam a buscar na Bíblia de forma assim, sem um lastro hermenêutico correto. Eu me lembro, por exemplo, que alguns evangélicos se adiantaram a dizer que quando as 2 torres ali desabaram, era o cumprimento de Daniel capítulo 8. Uau! Por quê? Como assim? Ali aparece um carneiro com 2 chifres. E esses chifres são quebrados. Tá aí, ó. Os 2 chifres são as torres gêmeas do World Trade Center. Gente, não tem nada a ver, é só você ler o capítulo inteiro. O próprio anjo diz para Daniel que os 2 chifres são os medos e os persas. Está ali na profecia. A pessoa não tem a capacidade de ler o capítulo inteiro, quanto mais a Bíblia inteira. E esse fenômeno vai se repetindo dentro dessa, como eu estava falando, né, desse acostumar-se, porque vem uma tragédia, aí você procura, né, as pessoas procuram respostas bíblicas, todo mundo quer se consagrar, aí deu uma arrefecida. Daqui a pouco, novamente, aí vem uma doença, veio H1N1, né, aquela doença e tal, daqui a pouco veio a pandemia. Nossa, tanto de pessoas que vieram para as igrejas. Pessoas, né, que não iam às igrejas físicas, como eu queria ir para a igreja. De repente, assim, uma vontade de ir ao culto, né? Isso, e agora veja, que a pandemia relativamente passou, já voltou ao normal. Como é que estão as igrejas? Essas pessoas não voltaram. Pessoas que estavam lá nas lives, ai, como eu gostaria de estar na igreja, como eu sinto falta da irmandade, eu sinto falta dos irmãos, como eu gostaria de estar ali com eles. E aí, o fenômeno que você apresentou, apresenta-se novamente aqui. Pessoas começaram a procurar na Bíblia textos para tentar provar, de alguma maneira, falando sobre a pandemia, isso e aquilo. Mas assim, passou, as pessoas voltam à sua rotina, voltam para seus trabalhos, e muitos deixaram de ir para a igreja. Eu quero fazer um destaque para isso, Excelência. A quantidade de pessoas, e você que está aí porventura me assistindo, dizendo assim, não, mas nessa pandemia eu aprendi que eu posso servir a Deus em casa, não importa onde eu esteja, e eu fui tão bem alimentado. Foi uma circunstância excepcional. Não trate o excepcional como regra. Graças a Deus tínhamos a internet, né, o Zoom, as redes sociais, que nos possibilitou. Mas Hebreus, Paulo diz assim, ó, não deixando de vos congregar. Como é costume de alguns. Congregar, reunir-se para louvar, para buscar a Deus, para ter uma comunhão com a família de Deus, que é a igreja, é essencial. Depois eu vou contar uma pequena historinha aqui para ilustrar esse assunto. Pois é, então nós viemos do contexto da pandemia, as pessoas simplesmente agora, que estavam dizendo antes, gostaríamos de estar na igreja, na companhia dos irmãos, não aguento mais ficar em casa, por que não passa logo isso, meu Deus? E agora passou, e essas pessoas permanecem em casa. Não, eu continuo aqui na internet, eu escuto o pastor Michelson no canal dele, eu escuto o pastor Eliazar, e tem sido uma bênção para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. É bom você assistir os nossos canais, não vou dizer que você não deva assistir. É bom você acompanhar o conteúdo que a gente apresenta ali. Mas muito mais que isso, é bom você estar na companhia dos irmãos. Sabe, não adianta você acordar cedinho e fazer uma comunhão com Deus virtual se você não tiver a sua comunhão com Deus depois. Pessoal, você e Deus, não você no coletivo. E eu não estou dizendo que você não deva fazer. Existem programas muito bons. Eu quero destacar aqui, por exemplo, a Sala 57. Nós temos ali uma programação, as pessoas se reúnem. Só que algumas pessoas estão substituindo a sua devoção pessoal por uma devoção coletiva. Virtual coletiva. Eu estou substituindo o culto lá na igreja no sábado para assistir o pastor Michelson em casa. Eu estou substituindo o culto na igreja, eu deixo de ir à igreja e vou assistir o Falar Sério Pastor. Eu digo para você, eu prefiro que você não assista. Eu gostaria muito que a igreja
voltasse àquele primeiro amor. E aí a pergunta que eu faço: o que é necessário acontecer para que a igreja entenda a brevidade do tempo que nós estamos vivendo? Sabe? Teve torre gêmea caindo, tem pandemia, tudo são cumprimentos proféticos, mas vai acontecer mais o que para você tomar uma decisão séria? E não essa de aconteceu um problema, aí eu vou. Aconteceu outro, agora vai. Aconteceu. E aí a gente fica marcando data para a volta de Jesus. É agora, agora vai, agora vem. Já passou tantos papas, já aconteceu tantos anos. É a data, 6.000 anos. É 2027, é 2031. Sabe? Para com isso. Prepare-se para a volta de Jesus hoje. É o tipo de coisa que também acaba criando uma antipatia pelas profecias. O efeito é contrário. Tem gente marcando datas ou... não marquei, mas induziu. Ele trouxe o assunto de tal forma que na cabeça das pessoas, eu acho que vai ser essa data, 2027, 2031. Não aprenderam ainda com a história do passado. Marcar datas é condicionar a fé e a esperança a um momento. O momento passa. Quantos evangélicos se desapontaram em 2000? Exato. 1000 passará, 2000 não passará. Faz 22 anos que 2000 passou. Isso não está na Bíblia, não é culpa de Deus. Depois anunciaram outras profecias, aí todas passaram. E se 2020, eu espero que não passe. Eu gostaria muito que Jesus voltasse antes de 2027, óbvio. Mas se passar, aí como é que ficam aqueles que alimentaram a esperança da data, com a data? Passa a data, desapontamento de novo. Alguns perdem a fé, alguns desanimam, alguns atribuem falsamente a culpa. Então a Bíblia errou. Não foi a Bíblia. Foi você que interpretou errado. Você que seguiu vídeos e influenciadores, gurus da internet que não mereciam ser seguidos. Alguns querem pegar textos descontextualizados, por exemplo. Mas a serva do Senhor diz que nós devemos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Claro que nós devemos conhecer o tempo. Né? Estamos vivendo. O momento. Eu não estou na época dos medos e peças, sabe? Eu não estou na época da... Eu sei em que lugar eu estou na estátua. Eu estou no pezinho, lá na unha. Eu sei disso. O que eu não posso é determinar, e aí eu quero também já que eles gostam de usar argumentos assim, nós não sabemos, nós temos que saber o tempo. Sim, nós temos que saber o tempo que estamos vivendo. Jesus mesmo falou, vocês conhecem as estações, mas não conhecem, né? A figueira. Se fosse aqui nos Estados Unidos, está ficando amarelinho, né? As folhas estão caindo. Eu sei que esse tempo mostra que o inverno está chegando. Pois é, então você quer dizer, nós temos situações como essa neste lugar onde nós estamos que ocorreram, e pandemias, e guerras. São marcadores proféticos. São marcadores, mas não de datas, né? Aí eu quero citar a serva do Senhor que diz que nós não podemos dizer nem que Jesus vai voltar daqui a 1, 2, e nem dizer que ele vai demorar daqui uns 20 ou 30. Em outras palavras, não cabe a você ficar dizendo nem que é pouco, nem que é muito. Sim. Como é que a Bíblia, os pioneiros da nossa igreja, todos os homens sérios que passaram, que estudaram a palavra do Senhor, se referiu à volta de Jesus? Jesus breve voltará. Cedo virá. Paulo morreu na esperança. Olha, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Para ele, já voltou em termos, porque vai ser um piscar de olhos, daqui a pouco ele ressuscita. E Paulo acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. Quer dizer, Paulo dizia, olha, senso de urgência, né? Muitos vão morrer e tal, mas Jesus ressuscitará. E nós, os vivos, os que ficarmos, vamos ser arrebatados. Isso incluía. Quer dizer, a pregação, nossa, não é de que, vai ser daqui a 30, 50 anos, ainda tem isso, não. Nós também não é assim, daqui a 1 ano, 2, não. A nossa pregação é, esteja pronto. Então eu vou pedir para o pastor Michelson contar a história que ele disse que iria contar, e aí a gente continua nesse assunto. É uma história muito singela que eu costumo contar para pessoas que estão afastadas da igreja, quando eu faço visitas pastorais para pessoas que, por algum motivo ou outro, deixaram de frequentar os cultos. Eu conto a seguinte história. Certa vez, um pastor foi visitar um irmão que fazia tempo não visitava os cultos, não frequentava os cultos. Ele chegou à casa desse irmão, entrou, sentou na sala de estar, uma lareira estava ali acesa, ele não disse uma palavra. Ele foi até a lareira, pegou ali a tenaz, né, aquele instrumento para mexer, pegar as brasas. Ele pega lá uma brasa daquelas, coloca sobre um prato em cima da mesa da sala de estar, no centro ali, e deixa ali aquela brasinha. Fica olhando para ela. E o irmão, curioso, né, observando também, e em poucos minutos aquela brasa foi se apagando, até que virou um carvão apagado, frio. O pastor fez uma oração e foi embora. No sábado seguinte, o irmão estava na igreja. A lição foi muito clara. A devoção pessoal, como já falou aqui o pastor Eleazar, é essencial. O culto familiar é essencial, ele é vital. Você não pode, por nada, deixar de fazer isso.
Famílias que não fazem o culto familiar estão perdendo muito. Agora, frequentar a igreja, não deixar de congregar, como diz Paulo, também é importante. Porque ali você está no meio das brasas, né? De repente você foi lá como um carvãozinho frio, se sentindo um pouco desanimado. Num culto de quarta-feira você ouve um testemunho de fé de um irmão ali. Você recebe uma oração poderosa feita por um irmão da igreja, por um ancião, por um diácono, uma diaconisa. Você ouve um sermão e você pensa, foi para mim esse sermão. Se eu não tivesse vindo, eu teria perdido. É isso. A igreja é a lareira. Ela é perfeita? Nunca foi. Nunca será. Deus é que vai consertar todos os detalhes que estão por ser consertados. Mas é a casa de Deus, é a família de Deus. E ali, naquela lareira, nós nos aquecemos, né? Então, eu espero que essa singela história faça você refletir. Se você é um dos que não voltaram para a igreja após a pandemia, é hora de voltar. É hora de se reunir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. É hora de estar junto com aqueles que pertencem à igreja, que débil e defeituosa como possa ser, é o objeto do amor de Deus. É a menina de seus olhos. Esteja na igreja. Colabore com a igreja. Faça a sua parte para tornar a igreja um lugar melhor. Tem defeitos? Tem. Tem gente chata? Tem. Tem gente falsa? Tem. Mas no mundo também tem. Não, mas tem assim um pensamento que diz... Você teria que sair do planeta Terra. Não deixe de ir à igreja porque ali há hipócritas. Sempre há lugar para mais um. Pois é. Nós somos problemáticos. Nós somos seres Exato. humanos falhos e pecadores, né? E a igreja é um local de cura. Uma vez uma jovem disse, pastor, não vou na igreja, porque ali tem muita gente falsa. Eu quero encontrar uma igreja assim, que seja perfeita, sabe? Perfeita. Tá procurando até hoje, né? Não, eu disse para ela, irmã, deixa eu lhe dar uma dica. No dia que você encontrar essa igreja, não entre não. Ela, por quê? Porque no dia que você entrar, ela deixa de ser perfeita. Se você entrar nessa igreja, ela deixa de ser perfeita. Essa igreja não vai ser mais perfeita. E essa igreja deve ser feita por anjos e não por seres humanos, sabe? Achar uma igreja perfeita? Não, não é isso que nós estamos procurando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha realidade. Eu conheço muitas realidades, já vi muitas igrejas. E eu sei que há muitas que passam problemas assim, gigantescos. Mas eu quero dizer a você, como no hospital você não vai para olhar quem está mais ou menos doente, já imaginou você no hospital? Ou você tem o quê? Mas eu estou aqui com câncer, fase terminal, tenho 3 dias de vida. Nossa, aí olha para o outro lado na máquina. E você, o que você tem? Eu estou aqui com uma leucemia, uma doença terrível. Doutor, pode me dar alta. Falei, não, eu tô doente, mas não, eu tava com resfriado aqui, mas já tô bom já. Era coisa pouca, pode tirar esse soro daqui. Olha quanta gente. Não, você não vai no hospital para ficar sondando quem tá mais ou menos doente que você. Você tá doente. E com certeza vai ter gente mais doente que você e gente menos doente que você. Na igreja tem mais pecador e menos pecador que você. Só que você não vai lá para ficar se comparando com os outros. Você vai para encontrar um médico. E no encontro com o médico é que você é restaurado. Se você for para a igreja para ficar olhando quem tem mais ou menos pecado que você foi com o foco errado. E com certeza você vai desviar, vai para casa, porque você sempre vai se achar superior a alguém que está lá ou inferior a alguém que está lá. Enfim, nós vamos falar de liberdade, Excelência? Um outro aspecto que podemos explorar aqui nesse vídeo, lições do maior ataque terrorista da história. Um título bom, né? Quando o atentado foi realizado aqui, como eu já disse, né, pelos terroristas da Al-Qaeda, as liberdades religiosas começaram a ser corroídas, ainda mais. Esses eventos também servem como catalisadores da história, de coisas que já eram intenção, talvez, de autoridades, de governantes fazer, mas que não tinham um momento adequado ou favorável para isso. Eu me lembro muito bem que o governo Bush colocou em ação leis restritivas muito sérias. Então, a partir do atentado terrorista, os telefones passaram a ser grampeados, e-mails passaram a ser rastreados. Aqui na América, a liberdade individual é muito valorizada. As pessoas têm um senso de liberdade, de expressão religiosa, fantástico, né? E é lamentável que em alguns países nós tenhamos algo diferente, né? Liberdades ameaçadas, religiões perseguidas. Sim. Isso é muito triste, né? Sim. Liberdade de imprensa, eu que sou jornalista, como é bom e importante termos uma imprensa livre. Se falar besteira, se falar inverdades, que seja condenada pelos meios legais, mas não tolhida, não censurada. E a priori, muitas vezes. Pois é. A liberdade de imprensa é um pilar da democracia. E aqui isso sempre existiu, de certa forma.
e mais do que em muitos lugares do mundo, talvez mais do que todos os países, ou pelo menos no patamar de muitos países que têm a liberdade assim bem acentuada. Mas após o atentado, como eu disse, né, e-mails, telefones foram rastreados e as pessoas não reclamaram. Isso que é interessante. Por quê? Quando a vida está ameaçada, eu cedo a minha liberdade para o governo. O mal menor? O mal menor, né? Preservar a vida. Então, o mal menor é perder um pouco da liberdade para que a minha vida seja preservada. Então, o medo natural, o medo real ou artificialmente alimentado, ele acaba favorecendo aquilo que os estudiosos do comportamento humano chamam de instinto de rebanho. Eu vou junto, eu aceito, eu cedo, eu estou com medo. Então, foi uma espécie de laboratório, praticamente, né? Com a pandemia, a gente viu isso de novo. De novo, né? E aqui eu não vou discutir questões sanitárias, né? Não é o objetivo falar sobre isso. Eu sou adepto da boa ciência, mas não dos que se valem da ciência para colocar ideias que não têm nem comprovação científica, né? Então, deixo isso bem claro aqui. Eu não sou um negacionista, não sou um antivacina, por favor. Quem me acompanha, quem lê meus artigos, quem sabe do que eu escrevo na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, sabe muito bem qual é a minha linha. Eu quero analisar, na verdade, o que está muitas vezes por trás e como algumas autoridades usam um elemento que pode ser real, né? Que causou medo para restringir liberdades. A pandemia é real, né? Muita gente morreu, de fato, e graças a Deus, vários esforços surtiram efeito e a mortandade passou, diminuiu drasticamente, né? Então, agradecemos a Deus e as autoridades que agiram com responsabilidade. Mas as pessoas, de novo, se tornaram um rebanho. Com uma canetada, sim, assim, modo metafórico de dizer, né? Igrejas foram fechadas. Todo mundo teve que usar máscaras. Lockdown. E situações que às vezes, a gente está explorando aqui apenas para falar desse aspecto da liberdade, não é criticando, nem tomando lado, partido, nada. Apenas situações para a gente refletir. Você entra num restaurante, por favor, senhor, aí a gente coloca a máscara. Você senta na mesa, aí você tira para comer. Quer dizer, eu estava num aeroporto com um amigo e viajaríamos na poltrona um do lado do outro. E aí, na hora que estávamos para embarcar, a moça chegou e disse: senhor, por favor, mantenha o distanciamento. Disse: não, ele é meu amigo, a gente está junto, a gente vai na mesma poltrona. Assim, tudo bem, senhor, mas você tem que ficar afastado. Eu não sei se era um lance de dar o exemplo, para que outros também não ficassem aglomerados, mas eu sei que situações assim, a gente começou a perceber coisas assim, individuais, pontuais, de restringir mesmo a liberdade. Uma pessoa sozinha na praia, ela tomando banho, não pode, pessoas sendo presas, e aí aquilo me fez refletir, não é? Com uma situação, estamos caminhando para a história final da Terra, sabe? Quando as coisas apertarem, quando o mundo começar a virar um caos, virar de cabeça para baixo, pragas começarem a cair, as pessoas também talvez não vão dizer: olha, para um mal menor, sabe? Ódio foi manifestado para com aqueles que eram vistos como inimigos, né, da população, da sociedade. Isso vai voltar a acontecer em larga escala. Eu tenho falado já há anos... Só que envolvendo agora o aspecto religioso, exatamente, de maneira, né, muito mais forte. E aqui eu vejo, né, e eu já falo sobre isso há muito tempo, quem acompanha o meu canal sabe disso, a questão do ecumenismo, da bandeira ambiental. De novo, nós não somos contra os esforços de preservação do meio ambiente, claro, mas eu sou terminantemente contra aqueles que aproveitam essa onda para levar avante seus interesses, para promover suas ideologias políticas ou religiosas, mãe terra, mãe Gaia, panteísmo, panenteísmo. Não é por aí. Na Bíblia nós encontramos o suficiente para ser defensores da terra, porque somos criacionistas. Não como a terra sendo um organismo, uma deusa, não. O diabo, ele é esperto, ele pega causas genuínas e sempre coloca ali o seu veneno. Eu podia falar aqui, por exemplo, teologia negra, teologia feminista. Sim, os negros tiveram momentos assim muito complicados e até hoje negar o racismo é ignorância pura. Mas o que o diabo faz? Ele pega essa revolta, essa causa legítima, e aí mescla suas teologias falsas que negam a Bíblia. Não precisa. A Bíblia, porque nos convida a ser criacionistas, nos diz que racismo é pecado, porque nós somos todos filhos de um mesmo casal original.
Então somos todos irmãos? Feminista, teologia feminista, né? De novo, você tem ali coisas que são genuínas, necessidades sociais que devem ser atendidas, mas aí vem as teólogas ou as ideólogas lá, como Elizabeth Stanton e outras, estou falando da primeira onda, né? Que colocam a Bíblia como patriarcalista, machista, e a Bíblia, como assim? A Bíblia apresenta o homem como igual à mulher. Se houve homens e pessoas machistas, ela apresenta aqui, claro, mas quando Deus fala, ele coloca a mulher igual ao homem, desde o princípio. Então, a causa ambientalista é genuína? É. Nós temos que preservar a Terra, o planeta, a natureza, tanto quanto pudermos até a volta de Jesus. Mas não me venha dizer que nós temos que salvar o planeta, porque a Terra é um organismo e, se preciso for, vamos prender as pessoas. De novo, essa histeria coletiva acontecendo. E quando o domingo do clima, né? O domingo climático, como já se fala. Já se fala de lockdown. Já se fala muito climático, disso, lockdown climático. Quando isso ganhar proporções planetárias, e já está ganhando por influência do Papa, de autoridades, de líderes mundiais e seu rebanho, quando isso ganhar dimensões planetárias, veremos agora, de novo, as pessoas não gratas sendo perseguidas injustamente. Liberdades sendo tiradas. Crises favorecem, catalisam, as profecias, a história, fazem avançar muito o relógio do tempo. Potencializam a perseguição. As crises sempre potencializam a perseguição. Um grupo sempre será perseguido. Não, pastor, no 11 de setembro, a palavra fundamentalismo, ganhou um novo significado, foi ampliada. Sim. Até então, a palavra fundamentalismo era associada a terroristas islâmicos que se explodem matando pessoas. É um fundamentalista islâmico, né? Mas após o 11 de setembro, eu me lembro que eu li livros, artigos em revistas seculares, reportagens, que passaram a aplicar a palavra fundamentalismo a cristãos que se pautam pela Bíblia. Ah, porque os islâmicos que se explodem são aqueles que levam a ferro e fogo ao Corão. E de modo semelhante, os cristãos que levam a ferro e fogo a Bíblia. Literalmente a Bíblia, que acreditam em Adão e Eva, que aquilo é literal, que o dilúvio aconteceu, são fundamentalistas. Aí na mente do povo em geral, o que acontece? Opa, cristãos que levam a sério a Bíblia, ou que se pautam por ela, ou que creem que na historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, são semelhantes aos muçulmanos, aos islâmicos terroristas. Não fazem distinção nem lá e nem cá. E aí colocam todos no mesmo balaio e o caminho para a perseguição contra esses que são fiéis à Bíblia está aberto. Eu vi, tem até um vídeo no meu canal, eu coloquei um trecho de uma reportagem, não sei se não me engano, na BBC de Londres, onde vários líderes religiosos estão ali conversando sobre a volta de Jesus. E aí perguntam qual que é a visão de um pastor adventista. Eu lembro desse vídeo. E o pastor adventista, ele diz, Jesus vai voltar. Literalmente. Mas aí o pessoal ri, né? Literalmente, ele sim, literalmente, ele vai descer do céu. Um padre, eu não sei se é anglicano ou católico aí lá, diz, mas isso é fundamentalismo. Isso é fundamentalismo? Aí eu deu aquele estalo assim, peraí, o pastor está dizendo que Jesus vai voltar literalmente para buscar aqueles que foram salvos por sua graça. Aí já perguntar, e quem não é? E quem não aceita Jesus? E quem tem outra religião? E quem não é? Porque assim, na visão geral, não. Deus tem um lugar para todo mundo. É o universalismo, né? Deus vai salvar todo mundo independentemente da vontade dele, sabe? Não importa. E é claro, não estou dizendo aqui que Deus só vai salvar adventista, ou só evangélico, ou só... Não é nada disso. O pastor Deus tem falou seus isso. filhos em todos os Salvo lugares. pelo sangue, pela graça de Cristo. O pastor falou isso. Pois mas é. O povo começou a rir dele. Rir e dizer, mas essa é uma visão fundamentalista. Acreditar na volta literal de Cristo é uma visão fundamentalista. Imagina se o assunto fosse sábado, fosse Adão e Eva, fosse o milênio, fosse o estado do ser humano na morte. Volta de Jesus, que é um assunto mais ou menos pacífico, né? Sim. Já deu isso. Imagina se ele expressasse a sua convicção criacionista adventista em outros aspectos. Então hoje, se você fala, por exemplo, sobre a questão da ideologia de gênero, e você apresenta o que a Bíblia diz, eu quero apresentar aqui uma visão de um casamento heteromonogâmico, sabe? Isso é fundamentalismo. Então essa visão fundamentalista deve ser rejeitada, rechaçada. E nós percebemos cada vez mais que quando a coisa vai, essas perseguições elas vão se intensificando, um grupo vai sendo perseguido. E aí, como você falou, a partir do 11 de setembro, o conceito de fundamentalismo foi modificado. Não se espante de você que defende a palavra de Deus ser eventualmente chamado de fundamentalista. Nós gravamos um vídeo agora há pouco, né? Já postamos no nosso canal sobre a questão do cristianismo, cristãos progressistas. Eles agora têm a palavra ressignificada, Sim. fundamentalismo, ressignificada e distorcida,
e estão aplicando àqueles que creem na literalidade e historicidade de Gênesis 1 a 11. Por exemplo, falamos naquele vídeo, convido você a assistir, Cristãos Progressistas, que um desses teólogos progressistas liberais disse literalmente nas suas redes sociais que Gênesis 1 a 11 é uma sucessão de capítulos mitológicos, capítulos alegóricos, sendo que se isso não for real, toda a teologia bíblica ela é derrubada. Sim. Então aqueles que continuarem insistindo em defender a vigência do sábado, a historicidade de Adão e Eva e Jesus como segundo Adão, portanto, a queda no pecado lá em Gênesis 3 e portanto Jesus como Redentor, Sodoma e Gomorra destruídas por seus pecados, e nós conhecemos muito bem quais são, não só sociais, mas também comportamentais, são taxados de fundamentalistas. E haverá um momento em que, assim como foram perseguidos, né, aqui não sem razão, né, terroristas fundamentalistas, pessoas que discordaram por algum motivo ou outro de medidas restritivas na pandemia, no futuro, injustamente, aí sim injustamente, pessoas que se pautam pela palavra de Deus. Isso é profético, gente. Bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos e injuriados pelo meu nome, por causa da justiça, da palavra de Deus. Aí você saberá que o caminho foi preparado. E aí todos esses exercícios que foram feitos aí em momentos-chave serão colocados em prática. Mas Jesus estará voltando muito em breve depois disso. Queridos, chegamos ao final desse vídeo. Nesse local, como nós mencionamos, o World Trade Center. Bom, o mundo assistiu assustado um dos maiores ataques de todos os tempos. E como o pastor Michelson falou, pessoas acordaram naquele dia, pessoas levantaram, escovaram seus dentes, foram para o seu trabalho. Muita gente subiu as escadas por aqui, pegaram os elevadores, foram para os últimos andares e não sabiam que estavam diante do último dia de sua vida. Steve Jobs, bom, pelo menos é atribuído a ele esse pensamento, não sei, eu vou parafrasear porque eu não me recordo 100%, mas ele disse que olhava ao espelho, ele diz, olhe no espelho todos os dias e pense assim, hoje pode ser o meu último dia. Um dia você vai estar certo. Parece um pensamento bem deprimente, mas ele disse que isso motivava ele. Ele olhava para o espelho e dizia, hoje pode ser o meu último dia. Faça o seu melhor. E aí ele dizia assim, vai que eu acerte, né? Um dia ele acertou, um dia realmente foi. Mas ele dizia, se hoje for meu último dia, qual legado eu vou deixar? Faça o seu melhor, faça o que... Lembre-se, hoje pode ser o seu último dia. Como é que está a sua vida com Deus? Se hoje for seu último dia, como está a sua relação com Jesus? Se hoje for seu último dia, o céu é um lugar que você estará presente quando Jesus voltar? O céu é o seu maior anelo, é o seu maior desejo? Se hoje for seu último dia, como está a sua vida? Reflita nisso. E que Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.